Lula tentou minimizar a repercussão daquele caso envolvendo o ex-chefe de gabinete dele, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, Marcola, cujas contas pessoais, no valor de quase R$250 mil, teriam sido pagas pela Roberta Luxinger. O petista afirmou que empréstimos, Berenice, fazem parte da realidade de muitas pessoas. Durante reunião com representantes do PSOL e da Rede, o presidente contestou e questionou o seguinte, abre aspas, quem nunca pegou um empréstimo? Fecha aspas. Lula também declarou que apoia as investigações, que pediu esclarecimentos a Marcola sobre a operação financeira. Agora, Berenice, apesar de sair em defesa de Marcola, Lula decidiu não reconduzi-lo ao Conselho de Administração da TerraCap, que é uma empresa pública responsável pela gestão do patrimônio imobiliário aí em Brasília. No conselho, Marco Aurélio recebia mais de R$12 mil por mês, além, claro, da remuneração de aproximadamente R$32 mil pelo cargo de chefe de gabinete de Lula. Berenice. Eu não ouço você, Berenice. Por alguma razão. Vou tentar retomar o áudio aqui com a Berenice para poder... agora sim. Não, ainda não. Ainda não. Então, enquanto isso, Berenice, enquanto a gente ajusta o seu áudio, eu vou ouvir o professor Marcelo Suano. Concordo com ele que nunca pediu um empréstimo. A questão não é o pedir um empréstimo, é o montante do empréstimo, ou seja, a dimensão do empréstimo e a facilidade de alguém ter esse volume para entregar a ele. A grande questão que se coloca para nós não é o fato de ele ter recebido um empréstimo, pedido ou não um empréstimo e estar quitando o empréstimo. É o cargo que ele ocupava, o papel que desempenhava a senhora em questão, a Roberta Luxinger, né? Acho que essa é a pronúncia do nome dela, o papel que ela exercia, a função que ela se auto-atribuía de ser uma articuladora de personalidades, ela simplesmente fazia aquilo que são relações institucionais, como você encontra em grandes empresas, que não querem dizer que tem um lobista, eles dizem, não, nós estamos criando um departamento de relações institucionais. Aí eles colocam o indivíduo para ficar conversando com todo mundo, não querendo dizer que o Departamento de Relações Institucionais faça coisas erradas, tráfico de influência. É para fazer a apresentação da empresa naquilo que é o correto do lobby. Mas veja, quando você olha e diz, com tudo isso que está sendo apresentado, o que Sua Excelência, o Presidente da República, falou, quem nunca pediu empréstimo? Todos pedem. O problema é, qual é o valor desse empréstimo, a facilidade que veio e de quem veio? De quem veio esse empréstimo? Qual é o relacionamento dessa pessoa que emprestou? Ela tem esse volume, mas está atribuído a ela uma função de articulação. E a este indivíduo, o Marcola do Lula, a ele tinha uma função de coordenar agendas, coordenar possibilidades, porque ele era o chefe de gabinete, e depois ele passou a exercer uma função de presidência em uma entidade, além de ser o chefe de gabinete. Essas são as questões que têm que ser trazidas. E não quem nunca pediu empréstimo. Todo mundo já pediu empréstimo. O problema é o tamanho do empréstimo, a facilidade e quem entregou o empréstimo, de onde veio esse dinheiro. Isso é o que nos interessa. Agora sim temos a Berenice Leite de volta. Diga, Berenice. Então, realmente, né, o presidente Lula minimizou quando disse, olha, quem é que não pega o empréstimo com um amigo? Realmente, a gente recorre a um amigo quando está com dificuldade financeira, mas ele poderia também recorrer ao banco, né? Até porque é um alto valor. E o que chama atenção, Daniel, achei importante você falar sobre essa questão do quanto ele ganhava, algo em torno de 32 mil enquanto chefe do gabinete do presidente Lula, e fora o cargo que ele tinha ali, né, mais 12 mil para conta, totalizando, parece que ele ganhava, já tirando os descontos, cerca de 47 mil reais. E deve ter um bom score no banco, poderia muito bem ter pedido um empréstimo por lá, enfim. Mas a gente nota, assim, que o presidente Lula, de alguma forma, tenta, né, dizer que isso não tem problema nenhum. E ele é muito bom, né, nesse tipo de conversa fiada, até porque vocês devem se lembrar que quando ele trouxe o programa Desenrola, que a pessoa fica ainda mais enrolada na dívida, ele falou que os brasileiros têm que ter a capacidade de poder se endividar, então talvez ele devia ter falado isso também pro seu Marcola, né, por isso que ele arrumou essa dívida. Mas a Roberta Luxinger chegou a pagar, segundo a Polícia Federal, até boleto,
né, boleto de dívidas do Marcola. E aí fica justamente, né, essa desconfiança por parte da Polícia Federal, porque são altos valores que ultrapassam aí os R$200 mil. Até então a gente não tinha conhecimento do valor, mas isso agora já foi trazido à tona. E realmente, né, Daniel, quem é que fica pagando boletos aí no valor alto? Passa um ar de que eles estariam aí tentando driblar justamente qualquer tipo de fiscalização que pudesse ocorrer no futuro, por exemplo, agora. E o que justificaria, né, Roberta Luxinger passar valores para o chefe de gabinete do presidente da República ou até pagar boletos no nome do amigo? Talvez isso possa justificar as mais de 40 visitas que ela conseguiu, inclusive fora da agenda, com ministros em diferentes pastas que vão da saúde até o desenvolvimento social. É justamente isso que a Polícia Federal tenta descobrir. Agora, vem cá, Guta Pini. A gente está pensando aqui no seguinte: tudo isso, essa questão do Marcola tomar um empréstimo com a Roberta Luxinger, demonstra, assim, que realmente a situação econômica do brasileiro, o endividamento do brasileiro, é maior até do que alguns dados que a gente tem tido acesso, né? De 82% dos consumidores disseram ter algum tipo de dívida a vencer. E aí depõe contra exatamente as ações ou as alegações do próprio governo federal, que diz que a economia vai muito bem, obrigado. Se a pessoa que trabalha dentro do governo está precisando pegar dinheiro emprestado assim, né? E detalhe, hein, Guta? Ganhava quase 13 mil na Terra Cap e o salário de ministro, 32 mil reais. Ou seja, ganhava ali pouco mais de 45 mil reais. Está precisando pegar empréstimo, então? E vamos lá, Dani. Um dos cargos que ele ocupava, e esse de 13 mil, ele estava no conselho de uma estatal. E ele cuidava da gestão do patrimônio imobiliário. Se tem uma coisa que ele não sabe trabalhar é com gestão. Fica muito claro, não conseguiu gerir nem o próprio patrimônio a ponto de precisar desse empréstimo aí de mais de 200 mil reais, chegando a 250 mil reais. Agora, olha, o cheiro aqui é de propina. E não é difícil chegar nessa conclusão, se foi ou não foi, porque o próprio Marcola disse que já devolveu o dinheiro para a Roberta. Olha, ele devolveu agora, quando essas investigações surgiram, quando o nome dele surgiu, aí basta você pegar a data em que esse dinheiro chegou para ele e a data que ele devolveu. Porque o empréstimo você faz tem um tempo, né? Tem um prazo para você poder se organizar e aí pagar de volta. Então, como essa devolução já aconteceu, como ele mesmo já afirmou, basta fazer a checagem aí dessas datas. Agora, o fato também dele também ter assumido que ela pagou boletos faz cair por terra essa alegação de empréstimo, porque pelo menos não é assim que funciona usualmente quando você vai atrás de um empréstimo. Tem um outro ponto aqui também que fica claro, Dani, essa questão dos cabides de emprego no Brasil. Essa é uma questão também que precisa ser enfrentada. Está todo mundo aí em algum conselho, um conselhão de uma estatal, e eu duvido muito que essas pessoas estão de fato trabalhando. Estão batendo o ponto ali, às vezes, e indo embora. Porque isso acontece demais na administração pública. Quem está ali dentro sabe como é que funciona. Eles vão criando grupo de trabalho, conselho disso, grupo para isso, grupo daquilo, e coloca ali aqueles mais queridos dos chefes para poder ganhar um extra, além do salário que já recebem, só para estar ali, figurando daquele grupo. Então, isso é uma outra discussão que também precisa ser enfrentada pelo Brasil urgente, que seria uma reforma administrativa para ver se a gente acaba com esse tipo de cabide de emprego, porque está saindo caro demais. O Adalberto Piotto falou sobre esse assunto no Oeste Sem Filtro. Primeiro que o Marcola não poderia ter aceitado, nós estamos falando de uma lobista. Ele controlava a agenda do presidente. Imagina alguém que controla a agenda do presidente, que poder tem sobre todos os outros ministros. Ainda mais no governo do PT, o Lula é uma entidade. Mas vamos lá. Aí o Lula vai lá e faz a seguinte pergunta. Veja só, olha a hipocrisia. Quem nunca pegou o empréstimo na tentativa de proteger e defender o Marcola, o assessor dele? Com um lobista, nunca. Pergunta para todos os 211 milhões de brasileiros, a maioria absoluta vai dizer que nunca pegou empréstimo com lobista. Ainda mais sendo o homem que estava pedindo o empréstimo
quem controlava a agenda do presidente da República. Levando em conta que a Roberta Luxinger, a lobista, teve 41 encontros fora da agenda na esplanada dos ministérios. Com foco, obviamente, no Ministério da Saúde, mas 41 encontros fora da agenda. Por que fora da agenda? A engrenagem está toda montada, é muito detalhe, é muita evidência aqui, sinal ali, que chama atenção para um absurdo. A ponto de o Marcola sair do governo, mas não saiu do governo pela porta dos fundos, foi para assumir a campanha do Lula. E agora a coisa ficou tão ruim que o afastaram. Mas tem que responder, porque enquanto esteve lá, precisa saber o quanto custou cada um desses encontros, 41, fora da agenda, ou seja, nenhuma transparência pública que a Roberta Luxinger teve dentro do governo Lula. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.